Ela falou, meu Deus, eu vejo seus vídeos, vejo você fazendo isso e aquilo, você é uma mãe guerreira, você é uma mãe não sei o que, você dá conta de tudo. Gente, eu não dou conta de tudo. Tava fazendo a sopa dela, né? Tá começando a tomar a sopinha. E aí simplesmente queimou porque ela não parava de chorar e eu botei ela sentada na cadeirinha. E eu tentando fazer a comida. Não aguentei. Mães choram. Sobrecarga, esgotamento, exaustão, solidão. Sentimentos expostos por mães que vivem no dia a dia uma rotina de trabalho invisível. Se você acaba de ter um bebê, e você trabalha, e você estuda, e você tem rotina de casa, e você tem marido, e você tem a sua vida pra cuidar, e você simplesmente quer desabafar, às vezes você não pode. Não consegue, não tem com quem desabafar, porque vem alguém e diz: nossa, mas o bebê não pediu pra nascer. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, dizem. Até que essa criança tenha necessidades especiais. Esse é o limite desse provérbio bonito africano que se usa tanto hoje. Olhando profundamente, a verdade é que muitas vezes a mãe é a aldeia inteira dessa criança. Ser a aldeia inteira de alguém, a única responsável pelo cuidado, significa viver empilhando tarefas, num constante estado de atenção e de preocupação. Porque não é só de noite que eu tenho toda essa função. Aí chega durante o dia, ela quer brincar, quer fazer todas as coisas dela, daí eu não consigo dar conta das coisas de casa. Tem um monte de louça ali, tem roupa pra guardar, roupa pra lavar. A mesa tá absurdamente, tem umas roupinhas ali que chegou da hora. Gente, eu vou falar, vou mostrar pra vocês a realidade. Cara, eu tô surtando. A discussão vai muito além do desabafo. Cada vez mais, mulheres estão falando sobre carga mental e a importância de uma rede de apoio, além de uma divisão justa e igualitária do trabalho doméstico. E também questionando: quem cuida de quem cuida? A mãe preta, a gente já se coloca tanto nesse papel de força, né, que é um papel que a gente sempre teve. As mães pretas sempre são aquela fortaleza, né? As donas da casa, a parte forte para onde a família inteira pode correr, porque ali vai estar firme, vai estar forte para aguentar tudo que vier. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Economia do Cuidado. Um episódio sobre o trabalho invisível feito por milhões de mulheres ao redor do planeta e da história. Neste episódio, eu converso com a jornalista e escritora Vanessa Bárbara, autora do livro Mamãe Está Cansada, e Maíra Liguori, diretora da ONG Think Olga. Sexta-feira, 12 de maio. Vanessa, como surgiu a ideia de fazer um livro infantil sobre o cansaço materno? O Mamãe Está Cansada, ele começou no início da pandemia. Ali quando começou o isolamento e eu me vi de repente com uma criança de 1 ano e meio, confinada num apartamento pequeno e a gente sozinho para resolver tudo, cuidar da casa, trabalhar, enfim. Tava rolando uma pandemia, eu também sou jornalista, né, e a gente tinha que escrever, tinha que dar conta de tudo, junto com uma criança que ali com 1 ano e meio tá ligada no 220, né? E aí, no meio daquela névoa ali de cansaço, eu reparei que quando a gente estava ocupado, ela ia se movendo pela casa, inventando brincadeira, e ela aproveitava todas as coisas, os ambientes da casa. Então, ela, de repente, eu olhava, ela tava brincando com a sombra dela na parede, ou então ela tava, sei lá, depredando o armário de panela, tirando tudo e fazendo música. E eu reparei também que ela me usava como um acessório. Eu era tipo um acessório meio fantasmagórico, sempre cansado, né? Não faz de conta dela. Então eu lembro que teve um dia que eu tava com febre, tava muito cansada e deitei no chão da sala e ela levantou a pontinha assim da minha camiseta e começou a tocar tambor. E aí eu pensei que seria interessante fazer um livro sobre esse cansaço das mães, mas usando o ponto de vista das crianças, né? Como se as mães fossem meio que uma coadjuvante nesse universo rico das crianças, para elas também terem empatia meio que dos dois lados, né? A gente vê no livro o lado da criança e o lado da mãe exausta. E eu achei curioso que logo no início do livro tem a frase:
Às vezes eu acho que ela nasceu cansada para se referir à mãe. Eu me vi tanto nisso, porque às vezes eu acho que eu nasci cansada. E uma ilustração em que a personagem materna está deitada, justamente acabando de acordar. Essa é a cena que me chamou a atenção. Você pode falar um pouco sobre como a sobrecarga mental contribui para esse sentimento de exaustão constante? Pois é, essa coisa do... Às vezes eu acho que ela nasceu cansada ilustra bem esse livro ser do ponto de vista da criança, né? Então, realmente, para ela, a mãe é esse ser zumbi, que eu não entendo direito porque ela tá sempre tão cansada, né? E aí que você vê que não é só sobrecarga física, mas é também a sobrecarga mental dessa mãe, né? Minha cabeça tá tão pesada, eu tô tão assim com uma carga enorme da maternidade em cima de mim. E que fique claro, eu não tô falando da minha filha em si, eu tô falando da maternidade. Minha filha eu amo. Ainda mais pra gente que não tem uma rede de apoio, sabe? Aqui é de madrugada, à tarde, à noite, de manhã, todos os momentos eu não tenho folga, sabe? Muito difícil eu conseguir fazer um almoço. Eu tô sem almoço, ontem eu não consegui fazer almoço. Nessa cena, por exemplo, ela acabou de abrir o olho, tem o alarme do celular tocando, o gato tá em cima dela, tem um monte de trabalho em volta. E aí você imagina o tanto de coisa que tá passando na cabeça dela, de coisa que ela tem pra resolver naquele dia, né? E eu penso que é meio insano achar que uma pessoa só seja capaz de cobrir, tipo, todos os aspectos do desenvolvimento de uma criança, né? Físico, social, emocional, é fisicamente e mentalmente impossível, né? Por isso que uma rede de apoio é fundamental, né? Numa situação assim. Isso. Não só, eu considero que seria uma rede de apoio não só de avós, tios, madrinha, padrinho, amigo, vizinhos, mas eu acho que teria que ter uma rede de apoio estruturada, né, mais forte em forma de políticas públicas, de salário maternidade, de creche, de investimento mesmo. Claro, sem dúvida. No próximo domingo é Dia das Mães. Já te desejam feliz Dia das Mães, desejam feliz Dia das Mães a todos que nos ouvem, a todas que nos ouvem. E uma data que é cheia de romantismo, que tende a idealizar a mãe como uma guerreira, aquela que aguenta tudo. Mas em qualquer conversa minimamente honesta com uma mãe, a gente descobre uma pessoa exausta. E isso tem ganhado muita visibilidade nas redes sociais ultimamente, com mulheres falando a verdade, compartilhando as suas experiências e as suas realidades, muitas delas difíceis demais, né, de dar conta. E há mais e mais gente dizendo, é muita coisa para uma pessoa só, as mães estão cansadas, as mães estão exaustas, as mães e a sociedade estão preparadas para ouvir isso, Vanessa? Que nós estamos cansadas, que nós estamos exaustas e que muitas vezes a gente não dá conta? Eu acho que as mães sabem muito bem, as mães têm plena noção do que está acontecendo, né? Tanto que eu mostro esse livro, Mamãe Está Cansada, minhas amigas falam, é a minha biografia essa? Nossa, todo mundo se identifica. Eu acho que quem não entendeu ainda é a sociedade mesmo, né? Nessa época da pandemia, isso ficou muito claro, né? Porque a gente entendeu que a gente vive numa sociedade que não dá prioridade absoluta para a creche, para a escola. A questão da creche, é evidente pelos dados de creche que as mulheres têm muito pouca opção para poder deixar as crianças e irem procurar trabalho. Só 35% das crianças entre 0 e 6 anos têm acesso à creche. E aí está envolvido uma série de questões. Tem a questão econômica, do fato da mulher não poder sair e trazer mais renda para dentro de casa, mas também o fato de que a mulher que tem independência financeira, ela sofre menos violência doméstica. A minha filha, quando começou a pandemia, ela estava estudando numa creche municipal, né? E aí teve que parar tudo e não tinha infraestrutura lá, não tinha o básico, né? Então é uma coisa muito insana você ter aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma prefeitura que tem dinheiro, tudo, e que poderia estar investindo nisso, em professor, em escola, e também em parque, em praça, em equipamento de lazer, que aí também seria importante para a saúde mental das mães e das crianças, e para transporte público também. Eu acho que a gente sai de casa, a cidade é muito hostil para as crianças, mesmo na calçada. Eu dependo de transporte público para circular com a minha filha, os ônibus lotados, e você sai na calçada, o carro está saindo do estacionamento. Aí a gente tem essa sensação de que o poder público meio que abandonou as mães e os cuidados com a infância,
E aí a gente está nessa situação de esgotamento por causa disso também, né? A gente precisaria de ajuda para aliviar um pouco o peso de uma tarefa que é tão essencial, né? Sem dúvida nenhuma. Vanessa, eu te agradeço muito pela participação. Gostei muito que você ilustrou no livro tanto da situação, né, das mães, mas também de uma perspectiva da criança. Foi um prazer enorme ter você aqui no assunto e, de novo, um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para você também, o prazer foi meu. E bom trabalho. Trabalho excepcional que vocês fazem. Um bom trabalho para você também. Obrigada. Tchau, tchau. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Maíra Liguori. Maíra, você pode nos explicar o que é a economia do cuidado e o que ela representa na economia de um país? A economia do cuidado é um conceito, né, que foi desenvolvido na academia já há bastante tempo, que vem sendo debatido nesses ambientes, mas que agora está ganhando um pouco o debate público, por representar justamente essa contribuição que as mulheres fazem de maneira gratuita e praticamente invisível no trabalho de cuidado, né, que é a de geração e manutenção da vida. Economia do cuidado é o termo usado para qualquer atividade que esteja relacionada com o ato de cuidar, seja dos filhos, seja da casa, ou em profissões envolvendo saúde, bem-estar e educação. Um estudo mostrou que mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam todos os dias mais de 12 bilhões de horas ao trabalho do cuidado não remunerado. Então, é uma maneira de mensurar o tamanho dessa contribuição para a sociedade, que não é só no sentido da perpetuação da nossa própria espécie, mas também é uma contribuição que, se ela fosse mensurada em termos econômicos, seria basicamente um número tão importante quanto o de um país desenvolvido, né? Nós fizemos esse estudo e a gente aprendeu que, se as horas de meninas e mulheres ao redor do mundo fossem remuneradas, né, a partir de alguns parâmetros que foram estabelecidos pela Oxfam, inclusive, uma organização internacional, a gente teria 10,8 trilhões de dólares injetados na economia por ano. Se esse PIB fosse um país, se essa riqueza fosse o PIB de um país, seria o 4º país mais rico do mundo, só para a gente ter uma ideia. Nossa, é muito impressionante esse número. É muito. A gente costuma dizer que o trabalho de cuidado, ele é o maior subsídio à economia que há. Se mulheres não estivessem cuidando em casa de forma gratuita, o mundo teria que se reorganizar e provavelmente seria um mundo muito diferente. Por exemplo, as mulheres cuidam da alimentação, da casa, dos filhos. Se a gente for calcular tudo isso, tem um impacto grande no cenário econômico. Dados tanto da Organização Mundial da Saúde quanto do IBGE apontam que, considerando o tempo de cada mamada e a quantidade de vezes que ela se repete por dia, o tempo investido nessa atividade ao longo de 6 meses é de 650 horas. O IBGE aponta ainda que as mulheres gastam mais de 61 horas por semana em trabalhos não remunerados no país. Um trabalho equivalente a 11% do produto interno bruto. É mais do que a indústria e mais que o dobro de todo o setor agropecuário. Então, fazendo serviços de casa que são muitas vezes com jornadas bem maiores do que as jornadas dentro do mercado de trabalho, né? Esses serviços facilmente ultrapassam as 8 horas e meia que as pessoas se alocam no mercado formal. Mas se a gente fosse considerar essas funções, enfim, um pacote aí que é muito comum às mães e às donas de casa, o salário poderia chegar até R$10.500. Você já mencionou que esse trabalho é feito principalmente por mulheres. Então, só para contextualizar, com um número de uma organização que você acabou de citar. A Oxfam diz que 75% desse trabalho no mundo é feito por mulheres. Por que esse papel do cuidado é tão centrado na figura feminina? E mais, como quebrar essa lógica de gênero? Eu sei, e não ignoramos aqui o fato de muitas famílias serem famílias em que as crianças são criadas por pais. Mas ainda assim o número da Oxfam é muito superlativo. Então eu queria tentar entender essa concentração na figura feminina.
A atribuição do cuidado como um papel da mulher é uma questão cultural muito forte, né? E que está presente em basicamente todo o mundo. É a forma como mulheres e homens transitam no mundo está muito pautada nisso, né? A menina, quando ela nasce, ela logo ganha ali uma etiqueta na testa de cuidadora. A gente oferece bonecas, vassouras, cozinhas para ela brincar. Enquanto para o menino, a gente não só estimula outras atividades, como a gente praticamente inibe qualquer participação deles nesse tipo de atividade, né? Então, a gente evita que meninos brinquem de casinha, evita que meninos brinquem de boneca, e isso faz com que a gente vá separando, desde o nascimento, as atribuições, sendo que o cuidado acaba sendo uma atribuição quase que exclusivamente da mulher. A gente tem esse número da Oxfam e a gente sabe que essa cultura ela é um dos principais agravantes de desigualdade de gênero. A chegada dos filhos é um dos fatores decisivos para que as mulheres comecem o próprio negócio. Segundo o levantamento do Sebrae, 7 em cada 10 empreendedoras abriram empresas depois de se tornarem mães. Busca por autonomia, flexibilidade de horários e complemento de renda estão entre os principais motivos desta decisão. A pesquisa concluiu que as mães, em maior número que os pais, dividem o cuidado da casa com o do próprio negócio. 60% delas continuam responsáveis pelo preparo das refeições da família, enquanto apenas 28% dos homens assumem essa dupla função. A gente tem, por exemplo, meninas que deixam de ir para a escola para poder cuidar dos irmãos enquanto os pais estão trabalhando. E aí o que a gente faz? A gente perpetua esse ciclo de pobreza na vida dessa mulher, a gente limita o potencial dela ou a possibilidade de crescimento. E tem um outro dado, você citou as meninas que não vão à escola para cuidar dos seus irmãos e muitas mulheres que não conseguem trabalhar porque precisam cuidar dos filhos, né? Então a consequência é uma consequência muito, muito dramática. A Think Olga produziu um relatório sobre economia do cuidado durante a pandemia, quando ficou ainda mais clara sobre a sobrecarga das mães e das mulheres, né? Um peso muito grande naquela circunstância. E muitas mulheres tiveram que abandonar o trabalho, já que a gente está falando desse ponto de abandono do trabalho, de não conseguir emprego, justamente para se dedicar ao cuidado de alguém. O que isso significou para o mercado de trabalho e para a sociedade? Esse momento da pandemia em que muito mudou, né? Ou muitos desses hábitos ou desses traços culturais se acentuaram? Durante a pandemia, esse trabalho de cuidado ficou escancarado porque todas as redes de apoio desapareceram, né? A escola, as cuidadoras remuneradas, as babás, as trabalhadoras domésticas, os avós deixaram de ser uma possibilidade. Então, o cuidado se colocou como imperativo, sobretudo no momento de crise sanitária, né? Que a gente tem aí cuidados extras a serem tomados. E aí, então, a gente teve, dentro das nossas casas, essa demonstração da sobrecarga que o cuidado representa. Sobretudo na divisão das tarefas domésticas. Algumas famílias passaram a dividir as tarefas, né? Então, homens que nunca pararam para pensar que o copo não vai sozinho da mesa para a pia, né? Ou do armário, pararam para identificar esse trabalho que acontecia non-stop, né? 24 horas dentro de casa, a mulher ali trabalhando e ainda conciliando isso com o trabalho remunerado. Então, a gente teve esse movimento de alguns homens começando a trazer isso à consciência, começando a se implicar nessas tarefas também, né, a assumir a sua responsabilidade na manutenção da casa e no cuidado com os filhos. 92% das mulheres realizam afazeres domésticos. Entre os homens, são 78%. Mas essa diferença vem diminuindo. Hoje é nota 10. Hoje é nota 10. Podia fazer assim uma cama melhor, né? Lavar um pouco melhor a louça, mas ele lava bem, você sabe, deixa tudo limpo. As mulheres dedicam em média 21 horas por semana aos cuidados da casa, quase o dobro do tempo dos homens. E aí o cuidado é importante a gente delimitar, que a gente não está falando só de crianças, né? A gente está falando de idosos, a gente está falando de pessoas com deficiência, enfermos não hospitalizados, ou seja,
é uma gama muito grande de pessoas que dependem dessa cuidadora, né? Pensando agora, né, na tua pergunta, Natuza, sobre mercado de trabalho, o que aconteceu foi isso, virou uma equação impossível, né, insustentável, uma situação em que as mulheres estavam ali cuidando dos filhos, cuidando da casa e trabalhando, e enquanto seus parceiros, né, na grande parte dos casos, trancados ali no escritório, não sendo perturbados de maneira alguma. Isso fez com que muitas delas acabassem ou abandonando o trabalho, o emprego, ou sendo demitidas dele. Ou abandonando o marido. Isso é verdade que a gente teve índices de divórcio bem altos durante a pandemia, mas enfim. Isso fez com que nós, mulheres, tivéssemos a participação, né, no mercado de trabalho formal equivalente aos anos 90, Natuza. Então a gente regrediu 30 anos de avanços e de busca por espaço e busca por oportunidades de trabalho em poucos meses, né? Então, agora a gente ainda está sofrendo com isso, as mulheres são a maioria das pessoas desempregadas, sobretudo as mulheres negras e de baixa renda, né, que muitas vezes encontram no trabalho informal a única alternativa, e o trabalho informal também muito conectado ao cuidado, né? As babás, as trabalhadoras domésticas, as cuidadoras de idosos, e, enfim, as acompanhantes. Aí a gente está falando de pessoas que ganham extremamente mal para realizar um trabalho extremamente importante. As mulheres têm mais pós-graduação, as mulheres têm mais preparo técnico, mas elas foram as que mais perderam postos de trabalho. As mulheres, elas ainda são responsáveis por vários fatores domésticos, cuidado com os idosos, cuidado com as crianças, o cuidado com a alimentação, e no mercado de trabalho, elas são um elo mais frágil. Eu queria falar contigo, Maíra, sobre um ponto de vista prático. Como é que você torna o trabalho do cuidado mais visível e reconhecido? O cuidado pode ser uma política pública, por exemplo? Como é que governos podem mudar o cenário atual? Porque está muito claro, pela sua explicação, que alguma coisa precisa ser feita. A gente pode pensar numa estratégia de atuação em 3 frentes, né? No primeiro, no âmbito individual mesmo. A gente tem que desautomatizar essa cultura que coloca as mulheres nessa posição. Estamos querendo dizer aqui, mulheres, larguem as suas vassouras no chão, vamos cruzar os braços e não vamos mais fazer esse trabalho. Claro que não se trata disso, né? Mas sim a gente demonstrar e a gente implicar todas as pessoas que moram na casa, por exemplo, na manutenção dessa casa. Não recair sobre a mulher como uma responsabilidade dela. A gente poder compartilhar dentro dos nossos microcontextos, né, esse trabalho. Quando a gente fala de empresas, existe uma necessidade urgente de debatermos políticas específicas para pessoas que cuidam. Então, pessoas que cuidem possam ter cargas de trabalho ajustadas, possam ter jornadas flexíveis, possam ter auxílio creche ou berçários dentro dos seus ambientes de trabalho, né, das suas empresas. A gente ter banco de horas, por exemplo, que essa mulher possa fazer a jornada dela de maneira mais flexível, sem diminuir necessariamente a importância do trabalho que ela está entregando, ou a carga, como eu disse, mas a gente ter esse tipo de política. E, sobretudo, políticas de incentivo à paternidade. A gente tem hoje no Brasil uma legislação que oferece 5 dias de licença paternidade para um pai. Hoje, os pais podem ter de 5 a 20 dias de licença para cuidar de um filho que acaba de nascer. Mas para chegarmos até aqui, um pai constituinte, um homem, teve que enfrentar o machismo. O anúncio da votação da emenda sobre a licença paternidade foi recebida com ironia pelo plenário. Eu me senti ultrajado, humilhado. Quando o presidente Ulisses Guimarães leu a minha emenda, o plenário não parava de rir. Ouvi uma sonora gargalhada no plenário. Vamos a votar. E eu subi à tribuna para protestar contra a gargalhada. E comecei a falar de mortes de mãe em sala de parto e o que acontecia com o pai quando a mãe morria na sala de parto. E fiz um discurso completamente de improviso. 14 de dezembro de 1987, nasceu minha filha Ana Sofia. E para infelicidade minha,
minha mulher esteve à beira da morte e depois 3 semanas imobilizada no leito por um acidente anestésico. Senhor presidente Ulisses Guimarães, não havia no mundo, naquele instante, nenhuma Assembleia Nacional Constituinte, nenhum emprego, nenhum patrão, nada, nenhuma força do mundo que me tirasse do lado dela e dos meus filhos. Nas empresas cidadãs, esse número é de 20 dias. Isso não é suficiente nem para esse pai se vincular à criança de maneira profunda, e também não é suficiente para ele entender o volume de trabalho, o volume de dedicação de horas que cuidar de um bebê exige. Ele não está lá para ver como é desgastante. E aí a gente está cansado de ouvir, né? Ela fica o dia inteiro em casa sem fazer nada com as crianças. Isso não existe. E por fim, pensando nas políticas públicas, né, que foi o que você trouxe, eu acho, existem alguns debates já acontecendo, sobretudo aqui na América Latina, sobre como que a gente visibiliza o cuidado e como que a gente implementa políticas de equiparação ou de reparação. A gente tem uma questão super importante, por exemplo, das mulheres que são donas de casa e que não têm nenhum tipo de seguridade social, né? Elas não têm direito a uma aposentadoria, elas não têm direito a uma pensão, elas não têm direito a uma licença médica, né, um afastamento pelo INSS. Essa é uma abordagem que está sendo feita no debate público, como eu disse, na América Latina, mas aqui no Brasil também com alguns PLs, para buscar esse tipo de segurança social para as mulheres que cuidam. Né? Existe uma outra frente que eu gosto muito de contar essa história, que na Nova Zelândia, eles estavam no ano de 2021 fazendo um balanço, né, ou pelo menos tentando categorizar os trabalhos que são equivalentes em termos de carga de trabalho, né, de horas, dedicação de horas, nível de especialização e nível de responsabilidade. Eles estabeleceram esses 3 parâmetros. E aí, eles começaram a elencar as profissões. E eles viram, por exemplo, que uma babá, que dedica muitas horas de cuidado a um bebê, que exige um nível de especialização, porque é um trabalho delicado, é um trabalho, né, de alto risco, e, sobretudo, um trabalho de altíssima responsabilidade. Esse trabalho da babá é semelhante ao trabalho, em termos de remuneração, a um trabalho de um engenheiro mecânico de avião. Quanto ganha um mecânico de avião e quanto ganha uma babá, né? Maíra, te agradeço muito. Eu sei que você é mãe de 2 e que podiam entrar a qualquer momento nessa nossa conversa. Acabou que não aconteceu. E eu te desejo um feliz Dia das Mães, com muita gente cuidando de você também, assim como você cuida dos seus filhotes. Muito obrigada, Natuza. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Um feliz Dia das Mães, com muito cuidado compartilhado para nós. Este episódio usou áudios dos canais Taitorel, Ana Borja, Gabi Oliveira e do TEDx Talks. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.